Então lá, pessoal, vamos começar aqui nossos conteúdos, né, na disciplina de álgebra linear e geometria analítica, né? Então, pessoal, como de início, né, a gente vai trabalhar com a base, né, a base da álgebra, essa parte de matrizes, determinantes e sistemas lineares, né? Então tá, vamos começar então com a definição com o conceito de matriz. Então, o que é que a gente vai ver nessa aula aqui, ó, né? Deixa eu só... Bom, então a gente vai ver o que é matriz, né, a definição de matriz, né? A gente vai ver o modelo de uma matriz geral, né? Como é que a gente encontra uma matriz geral, qual é o processo, né? O processo de formação para encontrar uma matriz geral. E no final conhecer alguns tipos de matriz, né? Então vamos lá, vamos começar então com a definição de matriz, né? O que é matriz? Então tá, introdução, né? Como eu já falei, né? O nosso foco principal é estudar vetores, né? Então vetores são elementos da matemática, né? Coisas que têm mais de uma dimensão, são coisas que têm mais de um número para ser representado, né? Por exemplo, um vetor em R2, ó, no plano cartesiano, por exemplo, desculpa se ficar torto aí, pessoal. O vetor aqui no R2, né? Ele é definido através de duas coordenadas, né? Uma coordenada no eixo x e uma coordenada no eixo y. Tá? Então o vetor V aqui, ó, por exemplo aqui esse, né? Ele é caracterizado por duas coordenadas, né? Por dois números reais, né? X e o y, né? Então, como a gente está falando de vários números ao mesmo tempo, né? Então é importante a gente apresentar esse conceito de matriz, né? Então, matriz, né, é algo que a gente vê bastante no nosso dia a dia, né? Eu vou até mostrar aqui um exemplo para vocês de onde a gente vê matriz, onde a gente se aplica matriz, né? Então tá, vamos ver onde é que a gente, por exemplo, usa matriz, no caso, né? Então eu vou mostrar aqui um exemplo de matriz. Pronto, todo mundo está conseguindo ver aí, né? Ficou um pouco pequeno, acho que mais dá para ver, né? Então aqui, ó, a gente tem um modelo de uma matriz, né? A gente já vai definir que matriz é uma tabela, né, de números reais que estão organizadas, né, de uma seguinte forma, né, que eles estão organizados através de linhas e colunas, né. Então aqui a gente tem um exemplo de uma matriz, né, que é a tabela do Campeonato Brasileiro, né, de 2020, né. Aqui embaixo a gente tem os times da segunda divisão, né, que já vão para a segunda divisão, né. Fortaleza, Fluminense, Flamengo, né. Aqui a gente tem, né, por exemplo, na primeira coluna aqui tem os times, né? E aqui nas linhas aqui, ó, né? Eles é caracterizado pela a classificação aqui, né? Os pontos, né? Vitória, empate, derrota, né? Então aqui é um exemplo de uma matriz, né? Uma tabela com vários números reais, né? Que estão organizados em linhas e colunas, né? Então vamos lá, vamos à definição então matemática, né? Então o que é uma matriz, né? Uma definição. Matriz, né, é uma tabela de números formada, né, por m linhas e n colunas, né? Dizendo que essa matriz tem ordem m por n, né, sendo m maior ou igual que 1 e n maior ou igual que 1, né? Então a matriz, né, é uma tabela de números, né? Você tem vários números reais, né, que estão agrupados, né, em linhas e colunas, né? Então, o que sempre vai caracterizar uma matriz, né, é essa classificação aqui, ó, a quantidade de linhas que ela possui e a quantidade de colunas que ela vai possuir, né? A gente, para aqui, ó, de definição geral, né, de um modelo geral, a gente vai chamar o M aqui de linhas e o N de colunas, né, ó. Então, através disso, né, essa caracterização, a gente vai representar uma matriz, né, pelo tanto de linhas que ela tiver o número de colunas também, né? Então a gente vai representar assim, ó, da seguinte forma. Ó. Quando vocês verem assim, a matriz ela tem ordem, né? Para representar aqui a quantidade, a gente chama chamar de ordem, né? E aqui a gente usa essa notação aqui, ó. Né? Primeiro representa as linhas, né? E aqui representa as colunas, né? Então se eu falar assim, tem uma matriz de ordem 2 por 3, né? A gente lê assim, ó, 2 por 3, né? Quer dizer o quê? Primeiro é as linhas, depois as colunas, né? Então quer dizer que ela tem duas linhas, né? Aqui as linhas. E aqui quer dizer que ela tem três colunas, né? Tomem cuidado, pessoal. Não vão trocar as linhas por colunas, não.
Primeiro vem a linha, depois as colunas. Tá? Então aqui agora vamos ver alguns exemplos aqui, né, de matriz. Né? Como é que a gente representa isso? Né? Então aqui tem 3 exemplos, né? Então a gente sempre vai destacar, né? A gente sempre vamos representar as matrizes por letra maiúscula, né? Então a gente tem a matriz A, B e C, né? E a gente vai representar as matrizes, né, através dos colchetes, né, ou então por parênteses, né. Lá na frente a gente vai representar uma matriz aqui, ó, por uma barra, né, mas no caso aqui essa barra vai representar o determinante, né? Quando a gente falar só da matriz a gente vai usar então o colchete ou então uma barra, né, ó. Então ó, aqui a gente tem 3 exemplos de matriz, né, ó. Então, e aqui dentro dela, né, a gente tem números reais. Então, vamos ver aqui primeiro em questão da classificação, né? Qual é a classificação, por exemplo, da matriz A, né? A gente vamos ver quantas linhas ela tem e quantas colunas também. Então, aí ela tem, lembrando que as linhas aqui na horizontal, né? E as colunas na vertical. Ela tem 2 linhas, né? E 2 colunas também, né? Então, aqui a ordem dela, a gente vai botar aqui, ó. Ela é 2 por 2, né? A matriz B. A matriz B, ela já tem 3 linhas, né? E 2 colunas, né? Então, no caso, ela vai ser 3 por 2 ou 2 por 3? Sim. Quero só ver se você estava atento mesmo, né? Então vai ser 3 por 2, né? Primeiro vem as linhas, depois as colunas, né? Ela tem 3 linhas e 2 colunas, né? Uma matriz 3 por 2. E a última, né? É uma matriz de ordem quanto? 3 linhas e 3 colunas, né? É 3 por 3, né? Então, ó, observe, né, que dentro das matrizes a gente tem números reais, nem sempre vai ser algo bonitinho assim, vai ser só 1, 2, 3, 0, né? Vai ser números reais, né? Então vai ser números decimais, né? Racionais, vai ser números negativos, vai ser números fração, né? As frações são bem bacanas. Raiz, né? E irracional também, né? Que no caso aqui é o pi, né? Então a gente vai ter vários tipos, vai ter todo tipo de números reais dentro das matrizes. Então tá, passando aqui. Agora a gente vamos então apresentar um modelo de uma matriz geral. O que é o modelo, né? O modelo, né? É sempre importante essa parte. Na matemática, quando a gente quer encontrar alguma coisa, né? Primeiro a gente tem que dar uma notação para aquilo que a gente quer achar, né? Por exemplo, eu quero encontrar um valor, o que é que eu faço? Então eu vou chamar esse valor de x, né? Aí eu vou fazendo todo um processo de solução, né, para encontrar esse valor dessa constante, que no caso eu chamei de x, né? Aqui é a mesma ideia, né? Então eu quero encontrar uma matriz, por exemplo, eu quero encontrar, a questão pede, encontre a matriz tal, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai criar um modelo para essa matriz, né? Você vai dar nome a cada elemento dessa matriz, né? Que aí entra no caso o modelo de uma matriz geral, né? Então, o modelo de uma matriz geral, né, quando você quer encontrar uma matriz qualquer, né? Então, por exemplo, eu tenho uma matriz A, né? Não sei porque está indo tudo de uma vez, enfim. Eu quero encontrar uma matriz A, por exemplo, de ordem M por N, né? O que eu vou fazer? Então, para encontrar uma matriz de ordem M por N, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar nomes aqui, ó, a cada elemento dessa matriz, né, ó. Então, eu já coloquei tudo de uma vez, mas eu vou fazer aqui novamente embaixo, né? Então, se na questão pede, encontre a matriz M por N, por exemplo, né? O que você vai fazer de início, né? Então, para encontrar essa matriz, ele quer saber o que? Ele quer saber cada elemento dessa matriz, né? Cada valor aqui, ó. Então, para encontrar essa matriz, primeiramente, o que eu vou fazer? Vou criar um modelo para essa matriz, né? Eu vou dar nome a cada elemento dessa matriz, né? E vou encontrar cada elemento aqui da matriz. Então, como é que eu faço esse modelo aqui, ó, né? Como é que eu faço essa anotação para cada elemento, né? Eu vou fazer essa anotaçãozinha aqui, ó, né? Eu vou representar aqui os elementos por letra minúscula aqui, né? Aqui é a matriz A, então eu vou representar por A minúsculo, né? E sempre eu vou estar classificando aqui os elementos, né? Pelo número de linhas, pela linha que ele vai estar e a coluna também, né? Então, no caso que o primeiro elemento aqui, ó, ele vai ser representado assim, A1, 1. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele está na primeira linha e quer dizer que ele está na primeira coluna, né? E aí segue o modelo, né? Então, esse elemento aqui vai ser quem? Vai ser o A1, 2, né? Ele está na primeira linha e está na segunda coluna, né? Então, fazendo esse modelo aqui, eu posso encontrar qualquer elemento dessa matriz, né? Então, aí segue, né? Até o último elemento, né? O último elemento aqui, ó,
o A1N, né? Ele está na primeira linha e está na enésima coluna, né? Que a matriz ela tem N linhas, né? Aí segue, né? Segunda linha. Como é que são os elementos? Então aqui o segundo elemento vai ser o A21, né? Segunda linha, primeira coluna. Aí vem o A22, né? Segunda linha, segunda coluna até o A2N, né? Então é isso. Para encontrar uma matriz geral, você faz esse esquema aqui, ó, né? Você dá uma anotação para cada elemento da matriz aqui, ó, né? Todos os elementos, né? Então, se eu quero encontrar uma matriz 2 por 2, no caso, por exemplo, né? Então eu vou renomear aqui, ó, eu vou dar nomes a cada elemento aqui da matriz, né? Então vai ser o A11, o A12, o A21, né? O A22, né? Então para encontrar essa matriz, então basta encontrar esses 4 elementos aqui, ó, né? Então essa é a anotação que a gente vai ver muito, ó, nos exercícios, ó, esse modelo aqui, ó, né? Ó. A gente sempre vai trabalhar assim, que nem em função, por exemplo. Em função, né, a gente trabalha da seguinte forma. Ou ele dá a função assim através de um diagrama, né? A função tal. O que é que ela faz? Ela pega o 2, transforma no 3, ela pega o 1, transforma no 4, né? Por exemplo, né? Ou ele dá a função nesse esquema, ou então ele vai dar a função através da lei de formação, né? A matriz ela faz isso. A matriz ela pega os elementos e transforma ao quadrado, por exemplo, né? A gente tem esse esquema aqui, ó, em funções. Em matriz também a gente tem a mesma metodologia, né? Ou ele já vai dar a matriz para você montada, que é assim, no modelo dela, ou então ele só vai dar a lei de formação da matriz, né? Ele vai dar só o modelo de formação da matriz. Ele vai mostrar assim, ó. Ele vai mostrar cada elemento é dado por essa expressão aqui, ó, né? Sempre vai ser, simplesmente vai usar essa notação aqui, ó. O I vai indicar a linha e o J vai indicar a coluna. Beleza? Como eu falei, né? O A e J é os elementos da matriz, né? Aqui ele vai dizer como é que é a forma para encontrar os elementos da matriz. O I indica a linha, né? A linha está variando, né? De 1 até M, né? Ela tem no máximo M linhas. E o J, né? Está variando de 1 a N, né? A matriz tem N colunas. Né? Então, com essas informações, né, a gente pode então responder então, um primeiro exemplo, né? Um primeiro exercício aqui, né? Então tá, vamos fazer esse exercício bem rápido aqui, ó. Por exemplo, construir a matriz A, né? A matriz A, os elementos A e J, né? 2 por 3. E a lei de formação é o seguinte, cada elemento é dado por essa expressão aqui, ó. Então vocês tentem ler o que, é que ele está falando no enunciado aqui na lei de formação. O que, é que ele está falando, né? Ele quer que você encontre uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas, né? E cada elemento aqui, ó, é dado por essa expressão aqui, ó. O elemento, como é que encontra cada elemento da matriz? Você pega a linha e o J coluna, né? Você pega a linha dele, soma com a coluna dele e depois eleva tudo isso ao quadrado, né? Então vamos lá. Como eu quero encontrar uma matriz A 2 por 3, né? Então primeiro vou dar um modelo para ela geral, né? Vou fazer aqui um modelo dela, né? A matriz tem 2 linhas e 3 colunas, né? Então vou dar nome aqui a cada elemento da matriz, né? Então vai ser o A1, o A12, né? Até o A13, né? Que ela só tem 3 colunas, né? Fecho aqui. Continua, né? Então vai ter A21, A22. O pessoal fica à vontade, quiser falar alguma coisa, perguntar, sabe? Pode mandar aí no chat aí. E A23, né? Então pronto. Dando um modelo para uma matriz, né? Agora basta encontrar cada elemento aqui, ó, né? Usando a nossa lei de formação aqui, ó. Teve gente que já respondeu aqui, ó. Então vamos lá, vamos só substituir então na lei de formação, né? Por exemplo, o A1, né? Então a lei de formação é o seguinte, a gente, como eu já falei, tentem ler o que está acontecendo aqui, ó. Não tentem só ver fórmula, I mais J ao quadrado. Tentem ler o que está acontecendo. O I é a linha e o J é a coluna, né? Então pega a linha dele, né? A linha dele mais a coluna dele e leva tudo isso ao quadrado, né? Então o A1, ele está na primeira linha, está na primeira coluna, né? Então vai ser 1 mais 1, né? Ao quadrado, né? Primeiro parênteses, então vai ficar 1 mais 1 é 2, né? E depois a potência, 2 ao quadrado, 4, né? Seguindo, o A1, 2, né? Só substituir na fórmula aqui, ó. Vai ser 1 mais 2, né? A linha dele mais a coluna dele, então vai ficar 1 mais 2 ao quadrado, né? Então vai ficar 3, né? 3 ao quadrado, 9, né? E aí segue, o A1, 3, vai ficar 1 mais 3, né? Ao quadrado, vai ser quanto? 4, né? 4 ao quadrado, 16, né?
o A21, o A22 e até o A23, né? Então, o A21, né? Vai ficar o quê? 2 mais 1, né? Ao quadrado. Vai ficar também novamente 3 ao quadrado, vai ficar 9, né? O A22 vai ficar o quê? 2 mais 2 ao quadrado vai ser 4 ao quadrado, que vai ser 16. E o último vai ser 2 mais 3 ao quadrado, que vai ser igual a 5 ao quadrado, que vai ser igual a 25, né? Então, por fim, você encontrou todos os elementos aqui, né? Então, agora só vamos montar aqui a nossa matriz. Então, a matriz A, né? Coloquem os elementos na forma de acordo aqui, ó, né? Então, vai ser 4, né? 9, 16, segunda linha aqui, né? 9, 16 e 25. Né? Encontramos a matriz 2 por 3, né? É importante, né, vocês observar isso, né, quando vocês forem montar o modelo geral, né, quando vocês encontrar a resposta. Se vocês, por exemplo, encontrar que a solução deu assim, deu 4, 9, 9 e 16, né? Aí vocês já tiram, ó, que está certo? Não, né? Porque, ó, ele está pedindo uma matriz 2 por 3, né? Uma matriz que tem duas linhas e três colunas, né? Que é uma matriz 2 por 2, né? Então, essa resposta aqui, ó, não está certa. Outra coisa também é quando você pedir para encontrar uma matriz, né? E você encontrar assim, a matriz A é igual a 2, né? Tá errado, né? Não tem como uma matriz ser igual a um número real. Tem até como, se a matriz for 1 por 1, né? Mas no caso, como é uma matriz 2 por 3 e eu encontrei ela sendo igual a um número real, né? Então tá dizendo que tá errado, né? Beleza, né, pessoal? Um exemplo bem básico aqui para nós, né? Só para a gente aprofundar o conceito de modelo da matriz geral, né? Então, passando aqui, né? Aqui tem todo o esquema da questão, né? E vamos então conhecer, né, os tipos de matriz, né? Então, primeiro a gente está conhecendo aqui, né, toda a teoria, as definições de matriz, né, os tipos de matriz, para depois, né, a gente apresentar algumas continhas de matriz, que são as operações, né? Então tá, vamos aos tipos de matriz, né? Os tipos de matriz, né, o primeiro é matriz linha, né? O que é uma matriz linha, né? É uma matriz que possui uma única linha, né? Ou seja, é uma matriz que tem ordem 1 por n, né? Ela tem uma linha, não importa quantas colunas ela vai tiver aqui, né? É uma matriz linha, né? A gente tem um exemplo aqui, ó. A matriz A, né? Qual é a ordem dessa matriz A? Isso, 1 por 3, né? Ela tem uma linha e 3 colunas, né? Então é uma matriz linha, né? Aí seguindo, matriz coluna, né? Matriz coluna é uma matriz que possui uma única coluna, né? Ou seja, tem ordem m por 1, né? Não importa quantas linhas ela vai tiver aqui, o que importa é que ela tem só uma coluna, né? O exemplo, a matriz B aqui no caso, né? Aí aqui no caso ela tem o quê? 3 linhas, né? Isso. 3 linhas e uma coluna, né? Seguindo, a gente tem matriz nula, né? Matriz nula aqui, que é o elemento neutro aqui quando faz a soma de matriz, né? Matriz nula é uma matriz que possui todos os elementos iguais a zero, né? Onde todos os elementos são iguais a zero, independente da ordem, né? Então aqui, ó, matriz nula. Pode ser assim também, né? Não importa a ordem, né? O que importa é que todos os elementos sejam iguais a zero. Certo? Aí a gente tem matriz quadrada, né? Que é o que a gente vai trabalhar bastante em determinante, né? Uma matriz quadrada é uma matriz que possui os elementos, que o número de linhas é igual ao número de colunas, né? Então é quando o número de linhas da matriz foi igual ao número de colunas, né? Aí a gente tem aqui, por exemplo, a matriz aqui, a matriz D, né? Ela tem 3 linhas e 3 colunas, né? É uma matriz quadrada, né? Como aqui o número de linhas vai ser o número de colunas, a gente às vezes vai só falar assim, a matriz ela tem ordem, por exemplo aqui, ela tem ordem 3, né? Então a gente já sabe que é uma matriz quadrada de ordem 3 por 3, né? Que o número de linhas é igual ao número de colunas, né? E seguindo, né? Uma importante também é a matriz identidade, né? Que é representado pelo esse I aqui, ó, e o N embaixo quer dizer a ordem, né?
a matriz identidade, né? É uma matriz quadrada, né? Importante isso. Ela sempre vai ser uma matriz quadrada, em que cada elemento da diagonal principal é igual a 1 e os demais são 0, né? Então aqui a gente tem a notação, né? A gente representa pelo i, e aqui embaixo esse n vai indicar a ordem, né? Então, por exemplo, se eu tivesse a matriz I2, né? Quer dizer, a matriz identidade de ordem 2, né? Como eu falei, que ela é quadrada, né? Então ela tem ordem 2 por 2, né? Aqui, 2 por 2. Ó, matriz identidade. Diagonal principal é 1, e as demais, né? Os elementos aqui ó, são 0, né? Matriz de identidade I3, né? É uma matriz quadrada, né? De ordem 3, né? 3 por 3, onde diagonal principal é 1 e o resto é tudo 0, né? Encerrando aqui já, ó, matriz transporta, né? É uma matriz, né? Dada uma matriz A de ordem M por N, né? Chama matriz transporta de A. A gente faz essa notaçãozinha aqui para representar transporta. A gente pega a matriz e coloca um Tzinho em cima, quer dizer, a matriz transporta de A, né? O que você vai fazer? A matriz transporta, né, você pega a ordem, né, e inverte, né? Então as linhas viram colunas e as colunas viram linhas, né? Então, por exemplo, a matriz A 2 por 3, né? A transporta dela, né? Você inverte a ordem, né? Então vai ser, no caso, uma matriz 3 por 2, né? E você inverte, você troca os elementos também, né? Então, ó, vou fazer um exemplo aqui, ó. Cadê o exemplo? Aqui. A gente tem a matriz. Aqui vai ficar a mesma ordem, né? Porque a matriz é quadrada, né? Mas aqui eu vejo que os elementos trocou a posição, né? Ó. Aqui no caso, ó, a gente pegou, por exemplo, aqui as colunas, né? Aí, ó, virou linha, né? Primeira coluna virou a primeira linha. E aqui no caso, a segunda coluna virou a segunda linha, né? Você faz esse inverso aqui, ó, né? Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui bacana. Tem aqui. Aqui mudou, né? Aqui é uma matriz de ordem 3 por 2. E aqui vai ser a transporta dela, ó, né? A matriz transporta vai ser uma matriz 2 por 3, né? Ó. Então, no caso, primeira coluna virou a primeira linha. E a segunda coluna, né? Virou a segunda linha, né? E por fim, né? É a matriz simétrica. Né? Matriz simétrica agora sim. É quando a matriz, né, foi igual à sua transporta, né? Só que isso só acontece, né, quando a matriz for o quê? Quadrada, né? Então, quando a gente tiver uma matriz quadrada, né, e ela foi igual à sua transporta, né, ela é chamada de uma matriz simétrica, né? Aí a gente tem esse exemplo aqui, ó, matriz A, né? Oxe, eu nem fiz aqui. Aí a matriz A, aí quem é a transporta dela? Vamos botar aqui a transporta dela. Então, no caso, eu vou pegar aqui a primeira coluna, né? Vai ser a primeira linha, vai ser o quê? 3, 5, 6, né? Aí aqui, no caso, segunda coluna, segunda linha, 5, 2 e 4. E terceira coluna vai ser a terceira linha, 6, 4, 8, né? E aí, ó, vejam que a matriz, ó, é a mesma, né? Ó. O primeiro elemento aqui é o mesmo, o segundo elemento também. Todos os elementos aqui são iguais, né? Então, logo as matrizes são iguais, né? Logo vai ser uma matriz simétrica, né? Isso, 3 por 3, né? E acho que para encerrar a gente tem só um exercício aqui bem bacana aqui, ó, bem rápido, né? Que aqui, né, a gente já encontra algo diferente, né? Ele já pede para você encontrar uma matriz, né? Só que a lei de formação ela já está diferente, né? Ela não está só uma única lei de formação, né? Os elementos são dados através de duas formas, né? Aí você tem que observar, né? Tem que identificar, tem que saber ler o que está acontecendo aqui, ó, né? Não tentem só substituir, né? Só ver aqui uma forma x, y substituir, né? Tentem ler o que está acontecendo aqui matematicamente, né? Então, ó, aqui é a mesma situação que negócio de função, uma função por partes, né? Os números de tal forma. Dado o intervalo, a imagem é essa, em outro intervalo a imagem é essa, né? E aqui é o mesmo modelo, né? Aqui, ó, ele quer encontrar uma matriz 3 por 3, né? Três linhas e 3 colunas, né? E os elementos, né? Os elementos que é x e j, né? É dado por essa seguinte expressão aqui, ó. O i indica a linha e o j a coluna, né? Então ele está falando o seguinte: a gente soma a linha com a coluna, né? Se a linha for igual à coluna, né? Então se o cara tiver onde o número da linha dele e a coluna dele for iguais, né? A gente soma então para encontrar esse elemento, né?
Se o elemento tiver onde a linha dele é diferente da coluna, né, a posição dele, então para encontrar esse elemento a gente vai subtrair a linha menos a coluna, né? E no final a gente encontra a transporta, né? Então vamos lá, responder bem rapidão aqui, ó. A matriz X, né? Primeiramente, a gente monta o modelo geral da matriz, né? Três linhas e 3 colunas, né? Então ela vai ter o quê? 9 elementos, né? X11, X12, X13, X21, né? Já mudou para a segunda linha. X22 e X23, né? X31, X32 e X33, né? Bom, acho que eu vou fazer aqui só com o slide já montado já. Então vamos lá. Aqui eu já fiz aqui toda a matriz, né? Já todos os resultados. Então, como é que eu encontro aqui o primeiro elemento? Por exemplo, o X1, né? Qual é a lei de formação que a gente vai usar? A primeira ou a segunda? Isso, a primeira, né? Aqui é o X1, ele está na primeira linha e está na primeira coluna, né? Então, ó, quando o elemento tá quando o número de linhas, né? Quando o número da linha for igual ao número de coluna, então a gente usa a primeira lei de formação. Então, no caso, a gente vai somar, né? Para encontrar o elemento. Né? Então, o X1, né, ele vai ser dado pela linha dele mais a coluna dele, né? Somando, né? Você soma os resultados. Então, vai ser 1 mais 1, 2, né? E aí segue, né? Aí o X1, 2, né? Aqui, ó, primeira linha e ele está na segunda coluna. Né? Então, no caso, a gente já usa a segunda lei de formação, né? Quando é diferente, né? A gente então subtrai os resultados, né? Então, aqui a gente vai subtrair. Então, a linha menos a coluna, né? Então, vamos encontrar menos 1, né? Então, aí vocês continuam esse resultado aí, ó, essas continhas, né? O x13, o x21, o x22, né? O x23, o x31, o x32, né? O x33, né? A gente só vai usar praticamente a primeira lei de formação aqui, ó, né? A gente vamos só somar a linha, a coluna para encontrar o elemento. Esses caras aqui ó, que estão na diagonal, ó, né? A gente consegue observar isso, né? Porque aqui é onde a linha né, é igual à coluna, né? Só esses elementos da diagonal, né? Os demais, ó, todos os demais aqui, a gente subtrai a linha menos a coluna. Né? Dá pra gente observar isso. Né? E pronto, né? A gente faz essas continhas aqui bem básico, né? Encontrou todos os elementos, né? Então a gente joga aqui no modelo geral, né? Então a gente encontra essa matriz aqui, ó, né? 2, menos 1, menos 2, 1, 4, menos 1, 2, 1, 6, né? Então pronto, pessoal. Por hoje, né? Vamos ficar até aqui em relação aos nossos conteúdos, né? Qualquer dúvida aí, ó, vocês mandem no Siga, mandem no e-mail ou mandem no grupo do WhatsApp, viu? Que a gente vai ficar sempre atento aí a responder as dúvidas de vocês. Né? E próxima aula, a gente então inicia a parte das operações, né? Quarta-feira. Beleza, pessoal?